Oi, amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Bom, ontem eu estava fazendo meu devocional, um dos devocionais. Acho que eu nunca fiz tanto devocional igual ontem. E um pouco antes de dormir, Deus estava falando comigo, querido, sobre algo que é o tema do nosso vídeo de hoje. E por isso eu quero chamar a sua atenção para este vídeo, né? Para que você reflita, se você tem agido dessa forma, se você tem feito isso, né? As coisas que nós vamos falar aqui. Porque, bom, queridos, nós já aprendemos, né? Que de fato nós carregamos em nós caráter de Deus, alguns dos atributos de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, que é o que ele mesmo vai dizer em Gênesis. Então nós amamos como Deus ama, claro que não com um amor incondicional como ele ama, mas nós amamos. Nós somos pacientes à medida que desenvolvemos a paciência, temos a sabedoria à medida que Deus nos dá e à medida que buscamos. Nós temos muitos atributos de Deus. Mas hoje eu quero... nós temos muito do caráter de Deus, perdão. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um desses atributos que o Senhor tem e que em nós faz parte do nosso caráter, que é a justiça. Queridos, nós temos em nós um senso de justiça e é justamente por carregarmos esse senso de justiça que acabamos por nos tornar juízes. Nós queremos muitas vezes julgar os nossos irmãos, dizer para os nossos irmãos o que é certo e o que é errado, o que eles deveriam ou não fazer, né? E nós gostaríamos, né, que cada um recebesse conforme aquilo que nós acreditamos que deveria ser. Bom, antes da gente entrar no tema de hoje, né, antes da gente aprofundar aqui, eu quero agradecer mais uma vez ao irmão Leandro. Peço desculpa pelo barulho. Tem um rapaz colocando uma tela ali pra mim. Quero agradecer ao irmão Leandro mais uma vez pelo comentário. Ontem ele sugeriu, né, de estar aproximando um pouco mais a câmera. Bom, queridos, vejam bem. Eu, por enquanto, não tenho microfone, não tenho condição para comprar um. No momento, eu gravo os meus vídeos sozinha. Então, se não ficar muito bom, se ficar um pouco, né, aí, ruim, desfocado, eu peço perdão, mas eu tô fazendo conforme eu posso, tá? E assim, aqui aonde é o melhor lugar para eu gravar os vídeos é um cômodo muito aberto. Então pode ser que ecoe um pouco o som, que o som fique um pouco estourado. Mas, queridos, vamos focar na palavra de Deus. Bom, quando eu faço os meus devocionais, que eu escrevo, eu gosto de gravar o áudio e não o vídeo. Mas hoje nós vamos acompanhar juntos e vamos parando à medida, né, que for preciso para refletir, para que vocês possam entender direitinho o vídeo de hoje. E já deixo muito claro, é para todos? Não. Nossa, como eu gostaria de ter resposta para todo mundo. Como eu gostaria, queridos. Como eu gostaria de poder chegar aqui e falar assim, fulano de tal, a resposta para você é essa, fulano de tal, a resposta para você é essa, fulano de tal, sabe? Eu gostaria muito. Mas o único que tem toda a onisciência, onipresença e onipotência é o Senhor. E eu, na verdade, fico muito grata por isso, por saber que, ciente disso, eu dependo ainda mais dele. Porque senão eu não posso ajudar ninguém. Bom, queridos, eu tenho aproveitado esse tempo que eu tenho ficado em casa sozinha, né? Na verdade, minhas filhas, elas estão passando uns dias na casa da minha mãe, porque o meu carro, ele tá na oficina, e aqui onde eu moro no meio do mato, e é um pouco difícil para eu ficar indo com elas a pé nos lugares. Aqui é muito ruim de pegar Uber, então elas estão passando uns dias lá, mas amanhã, se Deus quiser, eu vou estar buscando meu carro, e aí elas voltam para casa. Mas todo tempo a sós com Deus, ele tem que ser, como é que eu vou dizer, qual que é a palavra, gente, mas vocês têm que saber usufruir de cada detalhe do seu tempo a sós com Deus. E eu, graças ao Senhor Jesus, eu tenho as minhas falhas, cometo os meus erros, mas eu tô tentando
me aprofundar na palavra, meditar na palavra. E antes da gente iniciar aqui, eu já convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 5 e vamos meditar juntos na palavra. Por isso eu peço, abra a sua Bíblia. Por quê? Porque você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo e você nem deve fazer isso, querido. Você deve abrir a sua Bíblia e você deve ler a palavra do Senhor para que o Senhor venha através da palavra dele falar com você. Porque o próprio Jesus vai dizer que é a verdade que nos liberta, querido. Então não é o que eu tenho por verdade, o que eu falo para vocês, a minha interpretação, o que vai libertar você é a palavra. Portanto, abra a sua Bíblia e vamos meditar juntamente comigo nessa palavra de hoje, né? Cujo tema é pare hoje mesmo de ser o juiz. Então, queridos, nós já entendemos que um dos atributos de Deus é a justiça. E nós fomos feitos criaturas, feituras, imagem e semelhança do Senhor. Então, queridos, muito do que Deus possui, nós também possuímos. E Jesus, ele sabe disso, ele nos conhece. E ele também sabe que além das coisas boas, nós também possuímos coisas ruins, como a ansiedade, o medo, a timidez, né? E entre outras coisas, o orgulho. Então, assim, hoje eu quero falar com vocês sobre esse atributo de Deus, que é a justiça. Porque a gente confunde muitas coisas, a gente não entende muito bem as coisas e por isso a gente acaba indo para um lado que não é o lado correto, que não é o que deveria ser. Querido, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo aí e vamos ler. Mateus capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. E Jesus vai dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vós serei medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Bom, queridos, Jesus, ele vai falar por muitas vezes a respeito de assuntos os quais nós deveríamos ter o total e pleno entendimento para saber lidar. E um desses assuntos é a justiça. A justiça própria, o senso de justiça contra ou a favor de alguém. Por quê? A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus, o nosso Pai, ele é um justo juiz. Ele é um justo juiz. Não é um justo juiz. Ele é o justo juiz. Então, queridos, nós temos dentro de nós essa justiça. A gente carrega isso dentro de nós. Mas nós temos que aprender a lidar com ela da maneira que Jesus lida. Como assim, Alessandra? Queridos, veja bem. Jesus é o nosso maior exemplo e eu vou repetir quantas vezes forem precisas. E eu sei que tem as pessoas que vão assistir os vídeos e vão falar assim: nossa, esses crentes têm resposta para tudo. Bom, queridos, nós temos sim, porque nós carregamos o manual de vida, que é a palavra de Deus, né? E Deus, ele sabe todas as coisas, então sim, à medida que nós buscarmos, nós vamos adquirindo respostas ao longo da nossa vida. E uma das respostas que o Senhor me deu essa noite foi a respeito desse senso de justiça que nós carregamos. Jesus, como eu disse, é o nosso maior exemplo, querido. Você querendo, aceitando ou não, é um direito seu. Depois quem vai se ver com Deus é você. Mas uma coisa eu vou te dizer. Ele é o nosso maior exemplo. E ele nos ensina, logo no começo do ministério dele, como nós deveríamos agir com relação a ser justos com as pessoas. Como assim? No ministério de Jesus havia assassino, havia um publicano, havia um explosivo impetuoso, havia de tudo ali no meio, querido, havia de tudo. E o que era um publicano? O publicano, no caso, que estava ali caminhando com o Senhor Jesus. Ele era um judeu
que traiu o próprio povo, que roubava do próprio povo. Então ele era um ladrão. E o que era, por exemplo, um zelote? O zelote era um assassino. Tem muita gente que vai ler na Bíblia quando Jesus vai chamar Simão o zelote, eles vão achar que é um sobrenome, mas não é, era a ocupação dele, querido. Era o que ele fazia. Então, com Jesus, caminhavam pessoas imperfeitas, cheias de pecados e que precisavam ser trabalhadas. Mas Jesus olhou para o pecado deles? Não. E nós precisamos aprender a ser assim também. A não olhar para o pecado, mas sim para o pecador. Todos nós precisamos de arrependimento. De onde Deus tirou você, querido? De onde? Tem muitas pessoas que vieram da prostituição, outras vieram, do assassinato, enfim, de pecados que nós vamos julgar ser terríveis e imperdoáveis. Mas muitos de nós também foi tirado da mentira, éramos muito mentirosos. Muitos de nós fomos tirados da religiosidade, obcecados com uma falsa doutrina e pregando essa falsa doutrina, manchando o nome de Deus. Muitos fomos tirados do fundo do poço do pecado. Aliás, como a palavra vai dizer, do lamaçal do pecado. E não foi muitos, não. Nesse caso, fomos todos nós. Todos nós fomos tirados do lamaçal do pecado. Você não é melhor do que o outro. Ah, mas o outro me traiu, o outro fez isso. Como eu disse, Jesus caminhou ao lado de Judas. Foi traído com um beijo no rosto. Sabia que seria traído, mas mesmo assim ele estava ali, acreditando que talvez Judas poderia se converter, poderia se arrepender. Não precisava ter sido Judas, querido, o traidor, poderia ter sido qualquer outro. Mas ele não quis, como nós já sabemos. Então, queridos, eu vou lendo o devocional para não fugir daquilo que Deus me deu, mas nós vamos também refletir para a gente entender muito bem o nosso senso de justiça. Porque é isso que nós carregamos e nós precisamos aprender a lidar com isso, assim como nós precisamos aprender a lidar com muitas outras coisas que nós carregamos. A ansiedade, por exemplo, é algo também perigosíssimo que nós temos que aprender a lidar. Bom, como eu já disse, eu passei pelo deserto do divórcio. Eu fui repudiada, eu sei bem o que é. Então, eu passei por muitas coisas que vocês têm passado. Eu passei por tudo que vocês passaram? Provavelmente não, porque cada um tem a sua vida, cada um tem seus problemas, mas eu senti a dor do divórcio e eu posso dizer com autoridade que algumas coisas que eu passei, eu sei que muitos de vocês têm passado. E isso se eu não puder ousar dizer que 99% de vocês passou. E uma dessas coisas é a justiça. Queremos a justiça. Queremos que Deus faça justiça. Amém? Acompanhem comigo então o devocional. Ao vivermos uma situação de abandono, rejeição e principalmente repúdio, acabamos por ativar em nós o nosso senso de justiça. O que isso quer dizer, querido? Quer dizer que toda vez que você sofre algo, que você sofre um impacto na sua alma, automaticamente o seu senso de justiça é ativado. E por quê? Porque você precisa encontrar uma resposta e uma solução para o que está acontecendo. No caso do repúdio, e que é muito importante nós entendermos que repúdio é diferente de divórcio. Deus abomina o repúdio. E por que ele abomina o repúdio? Isso na tradução original, que vai dizer lá em Malaquias, porque na nossa tradução bíblica vai dizer que Deus abomina o divórcio. Como ele pode abominar uma coisa que ele mesmo deu permissão para que houvesse em caso de repúdio? Então vamos entender. O repúdio são atitudes causadas por uma pessoa má. Maus tratos, agressão, judiação, rejeição, traição, abandono, enfim. Tem nada de bom nisso, São só coisas ruins. Então o repúdio é praticar essas coisas contra alguém.
Então, querido, entenda. Por que Deus abomina o repúdio? Porque Deus é bom. E Ele gostaria que fôssemos bons como Ele é bom. Mas alguns, por causa da dureza do seu coração, se mantêm causando esse tipo de coisa contra outra pessoa. E nós não fomos chamados para fazer mal aos outros. Fomos chamados para amar. Por isso que Deus abomina o repúdio. Só que numa situação como essa, como eu disse, onde é nos causado uma grande dor, um impacto muito grande na nossa alma, o nosso senso de justiça, então, é ativado. Nós queremos ver o outro que nos causou a dor passando por algo semelhante ao que nós passamos. Ou queremos dar o troco, nós queremos ver alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que ver. Continuemos. Como assim? Ao sermos abandonados, difamados, trocados, é claro que não aceitaremos isso facilmente, dói, é horrível. E sem contar que aquele que saiu coloca toda a culpa em quem ficou. Por isso, por causa do nosso senso de justiça, primeiro, devido à nossa dor e tristeza, queremos nos justificar. Queremos que o cônjuge apartado nos perdoe, nos aceite de volta, volte, fique conosco e sentimos que somos os únicos que precisam mudar para que o relacionamento funcione e seja melhor. Estou mentindo? Ou você não passou por isso? Se não passou, pode ser que ainda vai passar. Mas com o passar do tempo, ou seja, ao longo do deserto, tendemos a ver que isso não é bem uma verdade e que o nosso cônjuge também errou. E se bobear, pensamos que ele estava muito mais errado do que nós. Né? Como eu disse, lá no começo do deserto, vou explicar para vocês entenderem bem, para não ficar sombra de dúvidas aí. No começo do nosso deserto, enquanto estamos muito feridos, magoados, não sabemos lidar com nossos sentimentos, tem dia que nós estamos com muita raiva, tem dia que nós estamos felizes, tem dia que estamos muito tristes, tem dia que estamos revoltados, cada dia a gente está de um jeito. Então, lá no começo do nosso deserto é muita coisa. Só que como o cônjuge, ele sai e joga tudo em cima da gente, a gente tende a pegar isso tudo pra nós. Nossa, foi culpa minha mesmo, eu destruí meu casamento, eu fiz tudo errado. E a gente começa a se culpar e querer achar uma forma de trazer o nosso cônjuge de volta e reparar os erros que nós cometemos. Nós não somos capazes de parar para analisar que os dois cometeram erros. Assim como eles também não são capazes. Mas eles, no caso, estão cegados por Satanás. Nós também temos uma venda nos nossos olhos. Nós também temos um nível de cegueira espiritual a ponto de não conseguirmos enxergar tudo que nós precisamos enxergar. Só que ao longo do deserto, com Deus, tá? Com Deus. Sem Deus pode ser que aconteça, mas eu estou dizendo com Deus porque eu passei com Deus. Como eu não passei sem Deus, então eu não posso falar com autoridade. Mas ao longo do nosso deserto com Deus, Deus então vai nos mostrando que não é bem assim. Que os dois erraram, que os dois cometeram pecados, que os dois foram negligentes, que os dois falharam. Só que aí a gente chega naquele ponto do seguinte: ah, Senhor, é verdade, hein? Nós dois erramos, só que ele errou mais porque ele me traiu. Ele me repudiou, ele me abandonou, ele mentiu, ele me enganou. Pois é o que acontece. Ao iniciar o meu deserto, eu me sentia um lixo por não ter conseguido manter o meu casamento. Mas um dia eu comecei a entender e o próprio Deus começou a me mostrar que haviam erros dos dois lados. Mas como eu estava buscando a restauração em Deus, né? Por causa do meu senso de justiça, eu comecei a pedir a Deus por justiça. Eu comecei a determinar o que eu queria que Deus fizesse na vida do meu cônjuge. Por algum motivo eu achei que eu fosse melhor do que ele, por eu estar buscando a Deus e ele não mais.
Queridos, complicado, né? Sabe qual é o nome disso? Além de justiça própria, orgulho. Nós olhamos e vemos Deus falando com a gente, Deus nos ajudando, Deus nos guiando, nos fortalecendo, e a gente vê o cônjuge lá, ó, nessa vidinha miserável que eles escolhem viver, e nós não achamos justo. Queremos que Deus faça justiça. E nós queremos determinar para o justo juiz o que ele deve fazer na vida dos nossos cônjuges. E não na vida só dos nossos cônjuges, não. Na vida de alguém que fazia parte, que estava próximo, que nos magoou de alguma forma. Enfim, né? Eu me esqueci, nós nos esquecemos, que Deus não faz acepção de pessoas. E que da mesma forma que Ele nos ama, Ele ama também os nossos maridos, nossas esposas. E que se fosse preciso, Ele nos deixaria no aprisco e iria em busca dos nossos cônjuges. Como assim, Alessandro? O que Jesus vai dizer? O pastor que perdeu a sua ovelha, ele tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. Ele vai usar essa figura de linguagem para ilustrar o que Deus faz. Então, o pastor, ele faz o quê? Ele deixa as 99 lá no aprisco e vai em busca da ovelha que se perdeu. E nós, em algum momento, por algum motivo, queremos ser melhores do que o outro. O que está perdido. O que cometeu um pecado gravíssimo. Né? Porque na nossa cabeça é isso. Foi um pecado gravíssimo. Não tem mais perdão para isso, não. Tem gente que vai pensar assim. Mas não é bem assim que Jesus nos ensina. O senso de justiça é algo que faz parte de nós, como eu já disse, porque Deus que nos criou é justo. Deus é amor? É. Mas Ele também é justiça, e é por isso que a palavra dele vai dizer que o Pai corrige ao filho a quem ama, porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Porém, nós queremos ser os juízes dos nossos cônjuges ou daqueles que nos magoaram de alguma forma. Queremos que Deus toque, lance uma doença, ataque as finanças, arranque o cabelo, faça sofrer ou até mesmo mate. Senhor, se ele não vai mais ficar comigo, mata ele, Senhor, mata ele. Você passou por isso? Se passou, o vídeo de hoje é para você. Ah, não, mas eu já passei por isso, não vou passar por isso mais não. Bom, queridos, nós somos inconstantes e podemos recair, sabe? Mas Deus é bom. Não existe maldade nele e tudo isso será consequência do pecado e nós não precisamos pedir por essas coisas. Elas já irão acontecer caso o cônjuge ou, enfim, aqueles que estão praticando mal não se arrependa. E Jesus nos conhece, por isso ele vai nos ensinar tanto sobre não julgar o próximo. Mas o que é julgar o próximo? É querer determinar o que vai ou é preciso acontecer na vida de alguém. É isso. Por exemplo, quando você está diante de um juiz, vamos supor, você ultrapassou o limite de velocidade, tem um canal, um programa americano, né, que tem um juiz lá que, nosso Deus do céu, ele é tão bonzinho, mas também é justo. E aí vem as pessoas que cometeram infrações de trânsito e ele precisa determinar uma condenação para aquela pessoa. E nós queremos fazer o papel do juiz. Nós queremos determinar uma condenação para aquele que nos feriu, para aquele que nos magoou, nos abandonou, nos trocou. Mas Jesus vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus nos ensina a dominar o nosso senso de justiça, não nos fazendo juízes sobre os outros. Afinal,
também pecamos e erramos. Queridos, só dá uma paradinha aqui pra gente refletir sobre isso, tá? Os fariseus, os judeus, eles pegaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, levaram ela para um local e eles iam apedrejá-la. Eles iam apedrejá-la. O adultério é um pecado gravíssimo, correto? Aí, quando Jesus é questionado, o que Jesus fala? Aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento todo mundo sai. Mas por que todo mundo saiu? Se o meu pecado é maior do que o do fulano? Não, querido, porque pecado é pecado. Pecado é pecado. E naquele momento todo mundo parou e pensou, não, realmente, eu tô pecando, eu tô errando, Então é isso que nós temos que fazer. Nossa, o nosso cônjuge saiu, nos abandonou. Mas qual foi o pecado que nós cometemos? Quais foram os erros? Nós também erramos. Significa que nós vamos tomar toda a culpa para nós? Não. Significa que nós vamos assumir os nossos pecados, os nossos erros, vamos confessá-los a Deus e entregar, pedindo perdão e buscando não mais fazer aquilo que nós estávamos fazendo de errado. Então, afinal, também pecamos e erramos e sermos juízes contra alguém, e sermos juízes contra alguém, e ao sermos juízes contra alguém, estamos dando liberdade para que esse alguém seja juiz também contra nós. Então você vem e vai julgar o seu cônjuge. Olha, Deus vai lá e lança lá uma lepra nele, para que essa mulher que está com ele nunca mais toque nele. Porque ele merece ser castigado. E aí Deus olha para você e fala assim, ô querida, e você? Religiosa, mentirosa, fofoqueira, você não merece também não? Você também merece, querida. E Jesus e a palavra nos ensinam que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós, cristãos, pagamos o mal com o bem. Tem um ditado que diz, o meu direito começa onde termina o seu. E isso é fato. Então, se eu estou julgando alguém, eu estou dando direito dessa pessoa também me julgar. Porque eu também sou tão falha, errônea e pecadora quanto eles. Portanto, se você não quer ser julgado, não julgue. Mas Jesus vai continuar. E por quê? Porque, como eu disse, ao sermos seus discípulos, achamos que de alguma forma somos melhores do que os outros. Por isso ele diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é o que nós fazemos no nosso processo de restauração. Primeiro Deus trabalha em nós. Primeiro Deus vai tirar de nós tudo aquilo que não é bom. Por isso que eu vou bater na tecla e aceite quem quiser. A restauração do relacionamento só acontece depois que você primeiro é restaurado. Então não adianta você ficar buscando por uma restauração conjunta de uma instituição que é o casamento, se você não viver a restauração. E é o que o próprio Jesus vai dizer. Primeiro você cuida de você. Primeiro você vai tirar o cisco, a trave que está no teu olho. Primeiro você vai tratar você, a sua vida, a sua alma. Quando você estiver puro, justo, santo, aí você vai lá no olho do irmão tirar o cisco lá que está no olho dele. Julgamos por nos acharmos superiores, mas Jesus nos ensina que aquele que quer ser o maior no reino de Deus deve servir a todos. Ah, mas eu não vou servir o meu cônjuge porque ele me traiu. A todos. Ah, mas eu não vou servir minha sogra porque ela era uma cobra mentirosa. A todos. A todos. Todos. Eu não vou servir meu sogro porque o meu sogro contribuiu para o fim do meu casamento. Todos. Todos.
Já falei em outro vídeo, a minha sogra, ela deu cama, deu sofá pro meu marido recomeçar a vida dele lá. Mas ela veio na minha casa, foi muito bem recebida, conversei com ela, falei do que tinha me incomodado, mas não tenho raiva dela. A hora que ela quiser vir aqui, eu vou recebê-la e vou dar o meu melhor, vou fazer a minha melhor comida. Se ela precisar de mim, eu estou à disposição. Mas pra que isso, Alessandra? Seu marido já te largou. Problemas. Minha sogra continua sendo um ser humano. E se ela fez parte da minha vida, não é agora que o meu marido escolheu me largar que eu vou escolher largar minha sogra, meu sogro. Eles não vão ser mais meus sogros, mas continuam sendo seres humanos, meus irmãos em Cristo. Então vamos continuar. Deixa eu só ver aqui onde que eu parei. Então nós devemos nos diminuir, queridos. Nos diminuir. Isso é fato. Todos pecamos. E ao julgar alguém, estamos nos declarando superiores, altivos, orgulhosos, soberbos e hipócritas. Nos achando no direito de requerer algum mal contra o irmão que pecou contra nós, nos esquecendo que nós também pecamos. Por isso, nem Jesus clamou a Deus por justiça contra os que o faziam mal. Ele poderia, porque ele não tinha pecado algum, mas não o fez. E por que ele não fez isso? Para nos ensinar que só há um justo juiz: Deus. Por isso, ele mesmo vai dizer que a justiça pertence a Deus. O que Jesus quis nos ensinar? Jesus estava sendo crucificado, condenado injustamente. Mas durante a crucificação, ele pega e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, o nome disso é amor. E não só amor, mas o nome disso é consciência, é consideração, misericórdia e compaixão pela vida do nosso próximo, pela vida do outro. E foi isso que Jesus quis nos ensinar. Na tentação no deserto, por exemplo, qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu? O diabo vira para ele e fala: mande que... vamos lá, não vamos falar com minhas palavras não. Vamos lá, aqui ó. Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas em pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E depois o inimigo, ele vai usar a palavra de Deus para falar com Jesus de novo. Lança-te daqui e ordena que os anjos do Senhor venham e te peguem e te salvem. E ele poderia, querido, não poderia? Sim, ele poderia, ele era filho de Deus. Mas ele era o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado, a salvação. Mas por que ele não fez isso? Para nos ensinar que nós não devemos fazer. Para nos ensinar que nós temos uma longa caminhada rumo a fugir do pecado, a nos purificar e a sermos como Deus é. Jesus queria nos ensinar a ser como Deus é. E Deus é justo. E só Ele é verdadeiramente justo. Nós carregamos em nós um senso de justiça, mas só Deus é verdadeiramente justo. Portanto, querido, eu não sei o que você está passando. Você pode ter sido agredido, pode ter sofrido friamente durante o seu período com o seu cônjuge casado e pode ter sofrido mais ainda depois, repudiado e ter sido abandonado. Não é fácil. Não é fácil. Mas não seja você o juiz do seu cônjuge. Porque a partir do momento que você clama a Deus pela justiça e que você determina o que Deus deve fazer, você está trazendo maldição para a sua vida, atraso de vida para a sua vida.
e você está chamando tudo isso contra você mesmo. Não faça isso. Fuja desse tipo de coisa. Use o seu senso de justiça para entender que o que está acontecendo não é correto, não é certo. Deus não está feliz com a situação, mas você vai lançar, como diz a Joyce Meyer, vai lançar os seus cuidados ao Senhor. Você vai entregar tudo o que está acontecendo, toda a situação a Deus. E é Deus quem vai determinar o que deverá ser feito mediante tudo o que aconteceu. Agora, se mesmo assim você perdoou alguém que te traiu, que adulterou contra você, não uma, nem duas, nem 3 vezes, você perdoou e decidiu voltar, não reclame se ele te trair de novo. Não reclame se ele te agredir de novo. Entenda que nem sempre perdoar é voltar. Perdoar é conviver de novo. Aprenda isso. Porque senão toda vez você vai estar abrindo a porta para que pessoas te machuquem, pessoas se rebelem contra você, te rejeitem e te repudiem. Complicado, né? Mas é isso, querido. Reflita nesse vídeo de hoje. É um vídeo que tem muito o que agregar na sua vida. Como eu disse, você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo e eu nem quero que você concorde. Eu quero que você abra sua Bíblia aí e você venha meditar na palavra de Deus, querido. Deixa o Senhor falar com você, deixa Ele tratar com você, tirar de você tudo que é necessário para que você se torne a cada dia melhor, para que você se torne um cristão verdadeiro, um exemplo de Jesus aqui na terra, amém? Deus abençoe o seu sábado e só um aviso, queridos. Eu e a Michelle íamos fazer a live hoje, né, com o tema ressignificar, mas infelizmente o meu celular, ele não está conectando as 2 ligações. Eu não consigo visualizar a Michelle. O meu telefone ontem, como eu disse, ele caiu, espatifou toda a tela, tá toda rachada. E aí eu pedi para ela então, pra gente estar alterando a data. Nós alteramos para segunda-feira às 19h04, porque aí as minhas filhas já vão estar aqui e eu consigo então usar o telefone delas, tá bom? Então na segunda-feira não perca a nossa última live do ano. Eu creio que Deus vai agregar muito mais coisas boas na sua vida. Deus abençoe o seu sábado. Deus abençoe a sua noite para que amanhã você acorde cheia de alegria, cheia de ânimo para você ir para a casa do Senhor adorar a Ele. Amém? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.